Olá, você que tem nos acompanhado toda semana, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar acerca da carta aos Romanos. Toda semana temos falado um assunto acerca das cartas paulinas e também do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de entrar no assunto de hoje, você que ainda não se inscreveu, faça isso agora. Se esses vídeos têm abençoado a sua vida, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Dê um like, acione o sino para que você toda semana possa receber um vídeo novo. Não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante para que esse canal seja fortalecido. Caso você queira se aprofundar, nós temos uma degustação no Instagram, produzimos um e-book, basta você acessar ali, Paulino da Silva, e você pode então se aprofundar um pouco mais acerca desses assuntos referentes ao livro de Atos, bem como das cartas paulinas. Também nós produzimos um livro chamado de Jerusalém a Roma, Atos e as Cartas Inspiradoras. Você pode adquirir esse livro pelo site Editora Pode ou fisicamente entrando em contato comigo, e esse livro vai chegar para você se for aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, hoje queremos falar acerca do tema compartilhe o que Deus tem te dado. O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Você tem guardado para você ou você tem abençoado outras pessoas? Essa carta Paulo escreveu na sua terceira viagem missionária, quando ele estava na cidade de Corinto, por volta do ano 58 depois de Cristo. Paulo, ele tinha um desejo ardente no seu coração de visitar a cidade de Roma, especificamente os irmãos lá em Roma, a igreja de Roma. Uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas ele sentiu um amor profundo por essa igreja. E ele escreveu no capítulo 1, no versículo de número 11, ele diz assim: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Então, o desejo de Paulo em visitar essa igreja, em visitar esses irmãos, é que ele desejava compartilhar algo que Deus tinha dado para ele. Ele queria dividir aquilo que Deus tinha enchido o seu coração. E não era muito perto. Paulo estava no Oriente e Roma ficava no Ocidente. Então, ele teria que partir de um continente para o outro. Mas essa distância não deixou que se esfriasse esse amor, não deixou que seu coração deixasse de arder por esses irmãos tão distantes, mas que Paulo tinha um amor profundo por esses irmãos. Há uma outra versão que diz assim: pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos. Grande é o desejo. Paulo desejava ardentemente em estar com esses irmãos para dividir tudo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E não somente experiências, mas também, quem sabe, orar com aqueles irmãos, louvar ao Senhor com aqueles irmãos, cultuar a Deus com aqueles irmãos. E Paulo fala de fortalecimento da fé daqueles irmãos, porque era um tempo de muita perseguição, e eles estavam ali em Roma, e o imperador era muito cruel, especificamente nos últimos tempos. Tivemos ali alguns imperadores cruéis, como Cláudio, como Nero. Nero que colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E aqueles irmãos, eles precisavam de um apoio físico, um apoio espiritual. Eles precisavam de uma palavra de ânimo, de encorajamento. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele não só queria fortalecê-los, não só queria dividir com eles algum dom espiritual, mas Paulo precisava também de encorajamento. Paulo precisava também de ser fortalecido. E no versículo de número 12 desse primeiro capítulo, Paulo diz que isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Paulo queria dividir, Paulo queria dar e também receber. Porque, queridos, o evangelho, a vida espiritual é uma via de mão dupla. Às vezes nós temos para dar, mas às vezes nós precisamos receber.
E quantos momentos nós estamos cabisbaixos, não estamos com a nossa autoestima como nós gostaríamos. E quando uma palavra vem ao nosso encontro, a palavra de Deus consoladora, porque o Espírito Santo, ele tem essas prerrogativas de consolar, porque ele é o consolador. E a palavra de Deus, ela tem essa função de trazer ânimo, de nos exortar, de nos edificar. E Paulo, ele queria então estar ali com os irmãos para dar e também para receber. Essa é a proposta do Evangelho. Dividir o que Deus tem nos dado. Dividir essa palavra que anima, essa palavra que exorta, essa palavra que dá crescimento, essa palavra que edifica. E Paulo queria fazer isso com esses irmãos. Mas Paulo encontrou muitas dificuldades para poder chegar até ali a igreja de Roma, para chegar ali no Ocidente. No capítulo de número 15 de Romanos, essa carta ela tem 16 capítulos. Paulo está no penúltimo capítulo. Ele descreve aqui nesse capítulo de número 15, versículo 29, ele diz assim: e tenho certeza de que, quando eu vier, virei na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Ou seja, ele está dizendo que ele virá cheio de Deus, ele virá cheio do Evangelho, ele virá na plenitude da bênção. Isso é maravilhoso. Assim que o Evangelho faz, assim que a graça de Deus faz, ela nos enche para que a gente possa dividir com aqueles que estão precisando. Isso não quer dizer que Paulo estava sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma perseguição. Pelo contrário, Paulo padeceu prisões, açoites, perseguições, mas ele estava cheio da graça de Deus. E ele diz: olha, eu estou pronto para ir visitá-los. E eu tenho certeza de que quando eu vier, virei na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Coisa boa quando nós estamos na plenitude, quando nós estamos cheios de Deus, nós podemos dividir aquilo que Deus tem brotado em nossos corações. Havia muitas dificuldades, muitos impedimentos para que Paulo chegasse ali a Roma. Mas no capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele regressando de Corinto, ele passou pela Macedônia, pela Caia, e ele foi buscar ali umas ofertas que os irmãos dessas igrejas levantaram para a igreja de Jerusalém, a igreja que tinha ficado lá atrás, a igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo desafiada. Eles estavam passando por momentos difíceis financeiramente, espiritualmente também. Então Paulo se propôs, em vez de ir para Roma, ele regressou de onde ele tinha partido. Evidentemente que ele partiu de Antioquia, mas Jerusalém fazia parte também desse percurso do apóstolo Paulo. E ali tudo começou em Jerusalém. Então Paulo se propôs a regressar com essas ofertas. E quando ele chegou em Jerusalém, ali ele foi preso. Ele foi conduzido para Cesareia. E em Cesareia, no capítulo 23, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, Deus, em uma visão, ele se revelou para Paulo e ele disse assim: Paulo, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, convém que você testemunhe em Roma. Só que Paulo agora, ele vai para Roma, não como ele gostaria. Ele vai preso, ele vai algemado. Mas o evangelho, ele estava livre. O evangelho, ele é livre, ele não é algemado. E Paulo, então, ele se propôs, mesmo preso, a ir para Roma. E ele pediu isso, ele desejou isso. E Deus confirmou no seu coração essa ida. E Paulo, então, ele foi para Roma. E chegando ali em Roma, a gente sabe que ele escreveu ali, na primeira prisão, 4 cartas. E na última prisão, também em Roma, ele escreveu a 2ª carta a Timóteo. A propósito, o último escrito do apóstolo Paulo. E ele só saiu dessa 2ª prisão para o martírio. Nós queremos dizer, queridos, que Deus colocou algo em nossas mãos. E o que é que nós temos feito? Compartilhe o que Deus tem te dado. O que você tem compartilhado com o seu próximo?
Se você tem recebido algo de Deus, deve também dividir com o seu próximo. O Senhor Jesus, quando ele chamou os seus apóstolos, no capítulo 10 de Mateus, no versículo 8, ele diz assim: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Você tem absorvido, tem tomado posse, tem guardado para você mesmo, ou você tem dividido com o seu próximo, dividido com seus irmãos que muitas vezes estão precisando de uma palavra de ânimo e de consolo? Deus, quando chamou Abraão, disse a Abraão: eu te abençoo para que você também seja uma bênção para muitos. Que Deus abençoe a sua vida, pense nisso e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço.